Abra comigo em Lucas capítulo 5. Eu quero falar sobre a cura de Jesus, ele antes da ressurreição e depois da ressurreição. Duas curas, duas bênçãos, dois milagres. Jesus em vida, 100% carne, 100% espírito, e Jesus ressurreto, 100% espírito. Ele faz os mesmos milagres no capítulo de Lucas 5 e no capítulo de João 21. Só que um Jesus em vida e outro ressurreto. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos entender. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Lucas 5, no versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, eles tinham fome, né? Apertava a multidão para escutar a palavra. Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam. E por causa da pesca que havia feito, de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E havendo os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor, a sua palavra, glória. Abra agora João capítulo 21, Jesus ressurreto. Agora ele já venceu a cruz, agora está ressurreto e se manifesta para os discípulos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disse-lhe também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4: E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Já estava com o corpo glorificado, aleluia. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados.
levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Até aí, diga glória a Deus e as palmas para o Senhor nesta noite. Aqui está a sua palavra, Senhor. Traga a revelação pelo teu Espírito, porque por dezenas de vezes já li a sua palavra, mas nunca entendi como hoje esta palavra. Muito obrigado, porque a revelação o Senhor manifesta a quem quer, como quer e da forma que quer. E agora abra os corações e as mentes para receberem a sua palavra. Digam aleluia. Olha para o irmão lá, diga assim: aí, como é que está a tua vida? Está tudo bem? Porque tem muitas pessoas que estão rindo aqui, mas por dentro estão chorando, estão machucadas por dentro, estão sentindo angústia nesse final de ano, muitos sentindo tristezas na alma. Mas eu quero dizer que o Jesus ressurreto está aqui. As palmas para Ele. Está vivo, Ele está aqui. Se não tivesse, Ele não operava maravilhas, não curava, não libertava ninguém, não usava nós para pregar sua palavra e se manifestar no nosso meio. Eu quero dizer para você que Ele está vivo. Fala com toda a sua força para quem está ao seu lado: Jesus de Nazaré está vivo, com todas as evidências. A Bíblia nos traz a revelação de 2 milagres. Muita gente fala assim: hoje, pastor, João 21 e Lucas 5 foram o mesmo milagre, né? Não, foram 2 milagres, diferentes um do outro. A Bíblia fala que foi a multiplicação de peixes para eles, como Jesus ressurreto e Jesus em sua vida. Nós observamos que Ele nos dá uma lição, que o mesmo Jesus que estava em vida, o mesmo Jesus ressurreto, não abandonou os seus. Eu gostaria que você falasse em voz alta com seu irmão ao seu lado: Jesus não abandona os seus. Ele em vida, depois que morre e ressuscita, opera a mesma coisa com os seus mesmos discípulos. As palmas para Ele. Revelação para nós nesta noite. Diga glória! E a Bíblia nos fala no versículo 1 de Lucas 5: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Por que lavando a rede? Porque não pegaram nenhum peixe. Versículo de número 3: entrando num dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Versículo 4: quando acabou de falar, Jesus acabou de falar, e disse a Simão: faz-te ao mar ao alto, e lançai as vossas redes para pescar. Eu quero que vocês agora pesquem pela minha palavra. E a Bíblia está nos revelando no versículo 5: e respondeu Pedro, disse assim: Senhor, mestre, havendo trabalhado toda esta noite, nada apanhamos, mas porque o Senhor manda, nós vamos lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. Diga aleluia. Este primeiro milagre, o que acontece? Como eles eram pescadores experientes, eu não sei se era o dia da lua, o que era, não conseguiram pegar nenhum peixe, nenhum, diga aleluia, nada. Significa, pela força deles, pela experiência deles, nada conseguiram fazer. Diga, meu irmão, assim: nada. Assim muitas vezes acontece na vida da gente. A gente faz as coisas do jeito da gente e nada dá certo, não é verdade? Tem hora que a gente quer tomar um rumo da vida da gente, fazer o que a gente quer, e bate a cabeça na parede e fica envergonhado. Por quê? Porque Deus não está no seu barco. Porque muitas pessoas estão deixando Jesus de lado, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: as pessoas têm abandonado a fé.
Muitos não estão lendo mais Bíblia, não buscam mais a igreja, não adoram mais a Deus, não voltam o seu espírito para Deus, não adora a Deus em oração, não adora a Deus em leitura, e aí quer Jesus no barco. Aí Jesus se ausenta para ver o que nós fazemos com o nosso braço. Diga para o irmão que está assim: nada. Tudo que nós tentamos com o nosso braço dá errado. Tudo que eu tentei fazer do meu jeito deu errado, mas quando Jesus está no barco e está no comando dele, tudo dá certo. Diga glória, as palmas para ele, diga obediência. Tanta gente batendo a cabeça na parede, Deus está me falando nesta noite, porque você quer fazer o que você quer, não o que Deus quer na sua vida. A Bíblia fala que esses homens lançaram a rede, nada pegaram, e estavam desanimados, angustiados, e Jesus, cadê o Senhor? E quando Jesus aparece, falou assim: olha, agora já que vocês não pegaram nada, agora minha palavra basta, vão para o alto mar e lancem as redes. E eles lançam a rede pela palavra, e você observa que só Pedro que se manifestou, os outros discípulos ficaram quietos, falando assim: não tem jeito mais, não vamos pegar peixe nenhum mais, já acabou, a noite toda não pegamos, a lua hoje não está boa, a maré hoje não está bem, não vamos pegar nada. Jesus entra então e diz assim: faça o que eu estou determinando. Aí Pedro: tá bom, já que o Senhor falou, vamos fazer. E quando ele submete a Jesus, através de Pedro, os demais discípulos receberam a bênção, porque foi segundo a palavra de Jesus de Nazaré. E quando nós vamos segundo a palavra de Jesus em nossas vidas, tudo dá certo. As palmas para o Senhor. Tudo! Preste atenção, senhoras e senhores. Em 2013 nós iríamos entrar numa crise sem precedentes no Brasil. E antes de 2013 o Senhor me revelou: não faça compromisso a longo prazo. Eu em oração, porque Deus não se fala se não for na oração. Ah, Deus falou comigo, eu não estou orando, não estou buscando, não estou nada. Pode ser até o capeta que lança a palavra. É verdade. Mas quando eu estou em oração e estou dedicando a minha vida a Deus, é Deus que fala comigo. O diabo não pode entrar no meio. Diga glória. E ali em oração o Senhor falou: diga à igreja, não faça um compromisso a longo prazo. E quem fizer e não tiver estrutura vai quebrar. Entreguei o recado para a igreja em 2013. Quantos lembram disso? Acho que poucos estão aqui que lembram, né? Já rodou gente para danar, entra e sai, nunca vi um negócio desse. Diga aleluia. E ali o Senhor falou e o Senhor cumpriu. Quem fez em 2015, 14, 15, 16 compromisso longo prazo, quebraram. Só não quebrou quem estava estruturado, que a dívida era uma mixaria em relação ao que ganhava. Mas quem fez compromisso com o seu dinheiro total, quebrou no meio. Por que o Senhor faz isso? Para mostrar que Ele tem o domínio sobre a finança, Ele tem o domínio sobre os sentimentos, Ele tem o domínio sobre a nossa saúde, Ele tem o domínio sobre a natureza. Diga aleluia. Anos passados o Senhor me revelou que ia começar um grande sacudir na Ásia. Começou pelo Japão, um mês depois que Deus me usou, revelou para mim, um mês depois o Senhor sacudiu o Japão em 8,9 da escala Richard. Para mostrar que Ele tem poder sobre a natureza e permite as coisas acontecerem. Escute o que eu dizer a você nesta noite: o Senhor tem o domínio de tudo na tua vida. Diga para quem está lá assim: se você não acredita, vai acreditar a partir de agora. O Senhor tem um domínio em tudo na tua vida, até o dia bom e até o dia mau. As palmas para Ele, diga glória. Ele tem domínio. Aí, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e romperam a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que os barcos iam a pique, ia afundando de tanto peixe que tinha. Diga: só Jesus faz esse milagre acontecer. O Espírito Santo está me falando aqui que tem pessoas tentando com o seu braço as coisas. Não vai dar certo. Ah, que eu vou para os Estados Unidos, que eu vou para a Índia, que eu vou para o Japão, eu vou para a Rússia, ou para o Oriente Médio, ninguém quer ir, né? Oriente Médio. Aí eu pergunto: Deus mandou? Não, eu quero. A decisão é minha. Então tá bom, então vai. Vai, teimoso. Vai, teimosa. Faz o que você quer, tudo bem.
Você acha que Deus está com você? Então faça. Só que depois não vem chorar que tudo trancou as portas para você e você agora está passando apuros. Revelação passando. Se Jesus não for colocado em primeiro lugar da tua vida, nada que você fizer dará certo. Absolutamente nada. Mas quando você coloca Ele em oração, em fé, em busca, em obediente, a porta que Ele abre, ninguém fecha. As palmas para Ele, diga glória. Mas aqui Ele fecha, ninguém abre. A Bíblia agora está nos mostrando que não só os discípulos foram beneficiados, mas os demais pescadores receberam a bênção. Porque quando Jesus multiplica, Ele faz para o ímpio e para o justo. Por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios que Deus faz com o sol, que o seu sol se lance sobre os bons e os maus, que a chuva caia sobre os bons e os maus. Deus permite todas as coisas, irmãos, e Ele tem o domínio da nossa vida. Agora, o que Ele requer de mim e de você nesta noite, eu gostaria que você falasse bem firme com o seu irmão ao seu lado. Se piscar muito o olho, você é expulso, amém? Diga glória. Olha dentro dos olhos dele e fala assim: quando Jesus está no controle de tudo, nada pode dar errado. Nada. Quando nós tomamos decisões que nós achamos que é bom, tudo dá errado. Pode acertar uma ou outra coincidência. Eu quero dizer para você que você precisa de orientação do Espírito Santo. Sem a orientação do Espírito Santo, em tudo que você colocar a mão, você vai errar. Pastor, como é que eu faço para ter a orientação do Espírito Santo? Boa pergunta, obrigado. Já foi na sua mente, Deus me falou o que você pensou aí. Você pensou, como que eu faço para ter essa orientação do Espírito Santo? Em primeiro lugar, sacode esse irmão que está dormindo, acorda ele fala assim: oração diária. Diga assim: oração é falar com Deus diariamente. Diga: oração profunda. Oração com tempo. Quando você tem a oração de Deus, Deus te prospera. Não vi nenhum amém. Por quê? Só porque eu falei? Quando você ora a Deus, Deus te prospera. Mas quando fala prosperar, eu vou ficar rico. Não estou falando riqueza, estou falando prosperidade. Que nunca falta a ausência de Deus na sua vida. Quando você ora a Deus, Deus te direciona. Que país que eu vou, que estado que eu vou, que cidade que eu fico, que eu vou, continuo, ou vou embora daqui, ou não vou, permaneço, ou vou, largo o ponto final. É só Deus que fala. Quando você conhece a voz do Espírito diariamente em oração, o Senhor faz os seus caminhos prosperarem. Vamos viajar hoje? Não, o Senhor não mandou ir, eu obedeço a Ele. Prosperei, porque o dia que se eu fosse desobediente, naquele dia podia ser a minha morte. Naquele dia podia ter perdido o meu carro. Se Deus falar com você alguma coisa, não se atreva a dizer não a Ele, mas submeta a Ele e agradeça a Ele em tudo dei graças. Esta é a vontade do papai que está no céu. As palmas para Ele. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito pela oração, queridos. Diga oração. Aqui Jesus, no Lucas 5, está dentro fisicamente do barco com eles. Literalmente, corpo, alma e espírito com eles ali. E Jesus fala a palavra dele: faça isso e vocês vão prosperar. Aí Pedro, que entrou no meio de todo mundo, sim senhor, então vamos lançar segundo a sua palavra. Aí Pedro ficou assim, intercedendo para os demais falou: mas será? Igual a dona Alice, será que vai acontecer um milagre? Será que hoje vai chover? Sempre tem um será na vida do incrédulo. Será que Deus vai ser na minha vida? Será que Deus vai abrir porta? Deus não é Deus de será, mas Deus de acontecer. As palmas para Ele. Ei! Nunca diga será no que Deus revela. Nunca duvide da revelação profética dele para nós.
Aí Pedro falou, não, tá bom, já o senhor está falando. Ô, gente, é Jesus falando, vamos obedecer, tá bom? Mas também estou querendo ver o que é que vai dar. Mas fica tranquilo aí, tá? E aí foi, naquela noite, naquele dia, pela manhã, porque à noite não pegaram nada, e de dia não pegava nada, mas era noite. Chegou e falou, tá bom, vamos lançar a rede. Jesus mandou e jogaram a rede, não vamos pegar nada, quer ver? Aí os incrédulos, não vai vir não tem jeito não. Aí quando puxaram a rede, foi tanto peixe na rede que começou o barco a ir a pique. Significa a prosperidade e a bondade de Deus para eles, porque submeteram a vontade e a presença do Senhor na vida deles. Obedecer a palavra de Deus pela oração, porque não tem outro meio de você ouvir a Deus se não for pela oração. Quando você ora, Deus traz revelações divinas. Quando você ora, Deus te direciona por caminhos planos e bons para a sua vida. Sem oração, nenhuma prosperidade. Porque é a oração que traz a prosperidade, é a oração que traz aquilo que Deus quer fazer através de você. Diga aleluia. Segundo, jejuns. Olha para quem dava assim, ó, queimar a carne. Final de ano é meio difícil, né, irmão? É ou não é? Mas digo a você, quando você queima a carne, alegra o espírito. Queimar a carne em jejuns, junto com a oração e o poder da palavra de Deus na leitura diária, traz fortalecimento no espírito. Traz uma comunhão íntima e Deus não deixará você vacilar os pés. Talvez 49, 50 ou 51 vezes, eu não marquei mais, mas 50 e poucas vezes já li a palavra do Senhor, 50 vezes aproximadamente. Deus nunca me revelou o que revelou hoje, nesta noite, neste lugar, que Ele operou em vida e ressurreto. Os mesmos milagres. Mostrando que se Ele está no comando da nossa vida, tudo vai dar certo para nós. Aleluia! Voltando para o texto, João 21. Agora Jesus já ressurreto, já tinha se manifestado, entrou pelas portas sem abrir, aleluia, só Ele que entra numa porta sem abrir, irmão, atravessou a porta, Jesus, paz seja convosco, e agora Jesus se manifesta a ele outra vez, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou assim, estando Simão Pedro, Tomé, Dídimo, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, os outros dois, os seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Mas Jesus não estava fisicamente, eles olhando assim, não estava vendo Jesus, está entendendo? Ele estava ressurreto, e ali não estava enxergando Jesus, e ali vamos pescar, tipo assim, nós não temos nada para fazer mesmo, Jesus já morreu, eu sei que Ele ressuscitou dos mortos, mas Ele não está falando com a gente mais, e sumiu, e vamos pescar, não tem nada para a gente fazer, vamos pescar. Aí os demais, vamos lá, vamos juntos, vamos pescar. Você vê a importância da unidade aqui, juntos. Sozinho é meio difícil, mas junto vencemos grandes batalhas. Na oração. A Bíblia nos revela então, vai nos mostrando, do versículo 3, Simão, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo no barco, e naquela noite, fala para o irmão assim, nada apanharam. Nem um mosquito, nem um peixe. Coisa mais frustrante tem para o marinheiro, para quem que é pescador, é ir no alto mar e não pegar nada, gastou combustível à toa e não dá em nada, fica assim, é lamentável, é triste. É que você não passou por isso, porque você nunca foi no alto mar e dependeu da pesca, mas quem depende, olha o pescador que está me ouvindo agora, sabe o que eu estou dizendo, é frustrante ir para o mar, no alto mar, gastar todo o seu dinheiro e nada pegar. Eles ficaram tristes. A Bíblia nos fala, versículo 4, sendo já de manhã, Jesus agora apresenta para eles, na praia. Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus, porque ele estava com o corpo glorificado. Era diferente. Eles não reconheceram Jesus. A Bíblia diz no versículo 5, disse Jesus para eles, filhos, tende alguma coisa de comer? Perguntou de propósito, tem alguma coisa para comer?
Aí eles responderam: não, não tem nada. E ele lhes disse: então lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram, pois já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Qualquer intruso na época, qualquer pessoa na época podia falar assim: Jesus, mas por que a direita do barco? Eu também não sei. Mas se ele falou a direita do barco, diga para o irmão assim: a direita, irmão. Se Jesus falar assim, para trás do barco, eu faria para trás do barco. Jesus falou. Se ele mandasse à frente do barco, eu lançaria, porque ele falou. Se mandasse à esquerda, também faria, porque ele mandou. À direita. Lance a rede à direita do barco e vocês vão achar. Olha a onisciência, a onipotência e a onipresença de Jesus. O que é onipresença? Ele está no mesmo lugar, em todos os lugares, ao mesmo tempo, sabe de tudo. Diga glória. Onipotente, todo poderoso, ninguém combate ele. Só ele é o todo poderoso. Onisciente, ele está nas todas as mentes ao mesmo tempo. Sabe tudo que nós pensamos. Diga glória. E onipresente, está presente em todos os lugares. E quando ele falou, vocês vão achar a direita do barco, porque ele já estava vendo o milagre antes de acontecer. Diga glória. Já havia as redes cheias antes de estarem, porque Jesus é soberano. E ali Pedro falou: tá bom, Jesus, vamos lançar. Olha, ele falou a direita do barco, aí pegou a rede. Aí talvez aquele incrédulo Tomé fala assim: mas será que vai vir o peixe? Tem tanto crente incrédulo, irmão. Será? O Deus da minha vida não é Deus de será, é Deus de fazer o que Ele quer de mim e de você. E agindo Ele, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Diga glória. Aí lançaram o barco à direita, aí puxaram a multidão de peixes. Jesus operou em vida e ressurreto. 2 milagres. Quem opera hoje? Jesus ressurreto. Quem está operando aqui hoje? Jesus, que você não enxerga Ele, mas está ressurreto aqui pelo poder do Espírito Santo. Diga glória. Bata as palmas para Ele, irmãos. Diga glória. Vamos orar. Qual a revelação de hoje para nós? Ele em vida com os discípulos e ressurreto é obedecer a sua palavra.